Na última aula, nós vimos como utilizar o if e o elif se quiséssemos verificar múltiplas condições, mas neste caso, estamos verificando apenas uma condição por vez, apesar de termos múltiplas condições. Então, se a primeira condição fosse verdadeira, executamos isso que está aqui dentro. Se ela não for verdadeira, a próxima condição é testada e aí é executado, na verdade, o que está aqui dentro. E por fim, se nenhuma das outras duas condições forem verdadeiras, nós teremos o nosso else executando o que está aqui dentro. Agora, podemos pensar da seguinte forma. E se tivéssemos uma situação em que precisássemos verificar a existência de múltiplas condições, mesmo que a anterior já tivesse sido verificada e entendida como verdadeira? Voltando para o nosso exemplo do parque aquático, pense em uma situação hipotética em que pode-se vender um serviço adicional de fotografia para registrar a descida da pessoa no escorregador. Digamos que o valor a ser cobrado por essa fotografia é de R$2. Isso é bem interessante, porque é um serviço completamente independente da idade ou da altura da pessoa. E mesmo que já tenhamos percorrido as estruturas condicionais de idade e altura, nós temos uma condição extra que é: você deseja uma foto ou não? Caso a pessoa queira a foto, será adicionado o valor de R$2 ao preço do ingresso. Caso contrário, será exibido apenas o valor para a descida no escorregador. E para resolver esse problema, teríamos que fazer algo mais ou menos da seguinte forma. Se a condição 1 for verdadeira, faça A. Depois, o código vai para o caso seguinte e também verifica a condição 2. Se ela for verdadeira, fará também B. E se a condição 3 também for verdadeira, também será realizado C. Comparando com o exemplo da esquerda, em que utilizamos o if, o elif e o else, temos que apenas uma das condições seria executada ao ser identificada como verdadeira. Mas no exemplo da direita, o dos múltiplos ifs, teremos que todas as condições serão verificadas obrigatoriamente. Então, a primeira condição será testada, e não importa se ela for verdadeira ou falsa, mesmo assim a segunda condição será também testada. E da mesma forma ocorre para a terceira condição. Independente se as outras duas foram verdadeiras ou falsas, ela será verificada de toda forma. Atualmente, nosso código funciona do seguinte modo. Primeiro, é verificada a altura da pessoa. Se ela possuir mais que 150 centímetros, significa que ela pode ir ao escorregador. Então, sua idade é testada. E a depender da idade, um valor de ingresso é estipulado. Mas para a situação hipotética que estamos construindo, precisamos adicionar uma verificação extra. Nós queremos, após verificar a idade e identificar o valor do ingresso, que seja perguntado para a pessoa se ela deseja ou não tirar uma foto da sua descida no escorregador. Caso a resposta seja sim, deverá ser acrescentado o valor de R$2 ao ingresso para que se chegue ao valor total. Caso a resposta seja não, devemos encerrar o fluxo e exibir o valor total. Vamos levar isso para o nosso código-fonte. A primeira coisa a se fazer é adicionar o novo if. Mas aí vem a questão: onde devemos adicioná-lo? A resposta correta é que devemos adicioná-lo na mesma indentação dessa nossa estrutura if, elif e else. Isso porque nós queremos que nossa nova condição esteja dentro desse bloco de código que é verdadeiro quando o usuário possui 150 centímetros ou mais. E mesmo sabendo que ela será uma condicional independente, ela deverá estar nessa mesma indentação. Para facilitar o entendimento, nós podemos ainda fazer o uso dos comentários. Esse comentário é usado realmente porque todas essas condicionais abaixo são utilizadas para verificar o valor do ingresso a depender de cada faixa etária. E antes de acrescentar nosso novo trecho de código, podemos colocar mais um comentário. Isso tudo ajudará a identificar o que cada parte do nosso código está fazendo. Primeiro, vamos adicionar a pergunta. Vamos armazenar o valor digitado pelo usuário em uma variável.
Agora podemos criar o if para fazer a verificação. E aqui o que teremos que fazer é adicionar o valor de R$2, valor do ingresso. Mas como podemos adicionar esse valor de R$2 ao valor do ingresso se nós não estamos controlando os valores de ingresso com o uso de variáveis? Existe uma forma bem simples de fazer isso. Logo aqui no início, vamos criar uma variável chamada valor ingresso. E inicialmente o valor dessa variável será 0. Agora, vamos atribuir novos valores para essa variável a depender das condições que teremos. Então, logo aqui, se idade for menor que 12, valor ingresso receberá 5. Se for menor ou igual a 18, o valor ingresso será 7. Caso contrário, para as outras faixas etárias, teremos o valor de R$10. E o que temos agora é que, a depender de cada condição, o valor da variável ingresso será atribuído diferentemente. Mas quando chegarmos nessa nova condicional, o que queremos é que, independente do valor atual de valor ingresso, caso a pessoa escolha tirar uma foto, que seja adicionado o valor de R$2 ao seu ingresso. Para fazer isso é muito simples e nós já vimos em outras aulas. O que temos que fazer é valor ingresso igual a valor ingresso mais 2. Podemos ainda simplificar essa expressão como também já vimos. Colocamos valor ingresso mais igual a 2. E isso é o mesmo que dizer valor ingresso igual a valor ingresso mais 2. Perceba que agora, se a pessoa quiser a foto, essa condição será atendida e o valor 2 será acrescentado ao valor total do ingresso. E nós não precisamos de um else para essa situação. Isso porque, se a pessoa não quiser a foto, nós não temos que executar nenhuma operação em nosso código. Devemos apenas seguir em frente. O que temos que fazer agora é imprimir o valor final do ingresso. Vamos utilizar as fstrings. E ficaria mais ou menos assim. Quando você estiver testando esse código, quero que tenha muita atenção com a indentação. Veja que a conta que adiciona os R$2 ao ingresso, caso a pessoa queira uma foto, deve ser adicionada dentro dessa condicional aqui. Isso porque ela será executada somente se essa condicional for verdadeira. Já esse print, que exibe o valor total final do ingresso, deve ter a mesma indentação dos ifs, elifs e elses, pois de toda forma o valor total final deverá ser exibido para a pessoa, seja com os R$2 acrescidos ou não. Novamente, eu quero deixar um conselho. Faça vários testes com o seu código. Mude a indentação e execute-o para ver o que acontece. Veja se recebe algum erro ou se as coisas mudam de forma ao exibir os resultados. Isso tudo é muito importante para o seu aprendizado. Por fim, vamos executar o nosso código e ver o que acontece. Eu vou entrar aqui com o valor de 170 centímetros e isso significa que eu tenho altura suficiente para ir no escorregador. Digamos que eu tenho 20 anos de idade. E nós temos aqui em um primeiro momento o valor do ingresso. E agora é perguntado se eu desejo ou não tirar uma foto durante a minha descida no escorregador. Eu vou dizer que sim. Após enviar as respostas, teremos então o valor total do ingresso, que deverá ser R$12. Assim, nós sabemos que nossa nova condição funcionou perfeitamente. Tivemos adicionados os R$2 ao valor do ingresso, que para minha idade seria de R$10. Se você ainda ficou um pouco confuso com todos esses conceitos que acabamos de ver, eu recomendo que você pare um pouco e dê uma olhada novamente no fluxograma que exibimos. Tente entender a sequência corretamente e depois analise novamente o código-fonte que criamos. Faça toda essa análise com muita paciência. Tenho certeza que assim você conseguirá entender tudo que foi explicado. Hoje ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.